é permitido que outros alunos se beijem na escola, elas também têm esse direito, né? E agora, se for pra proibir, a gente vai proibir pra todo mundo. E a gente começou a discutir sobre isso, ele foi irredutível, assim. Todas as vezes que tinha qualquer problema com porque tinha uma dessas meninas que ela era problemática mesmo, assim. Ela tinha bastante problema de indisciplina. Mas isso não, né, uma coisa não justifica a outra. E aí todas as vezes que essa menina dava algum trabalho, ela me chamava, vinha falar comigo, enfim. No dia seguinte que aconteceu isso, eu fui no CRD, que é o Centro de Referência de Diversidade, para ter auxílio jurídico, né? E aí uma advogada, ela me deu uma pilha de papéis, desses flyer, né? Que falava justamente sobre isso, que por direito os alunos os alunos gays têm os mesmos direitos que os alunos héteros, entendeu? Agora, aí eu levei pra ele, né? Falei assim, olha, se algum pai evangélico questionar, você mostra pra ele que a gente tá agindo dentro da lei, e se for proibir pra um, a gente vai proibir pra todo mundo. Eu também não acho que escola seja lugar de ficar se beijando, mas escola não é um santuário sagrado e eles vão fazer isso mesmo. Tem alunos que começam a namorar a escola, não adianta a gente querer fechar os olhos pra isso, porque acontece de verdade. Tem alunos que fazem sexo na escola. E isso sempre aconteceu. Eles estão numa idade que eles estão desenvolvendo essas coisas, enfim. Se fosse hoje esse tipo de coisa, eu acho que eu ia ter muitos mais problemas. Eu não ficaria com medo de reagir, mas eu acho que ia ser uma situação muito mais complicada. Porque a gente percebe, assim, uma onda, principalmente com relação aos evangélicos, assim, uma onda de conservadorismo muito maior nas escolas hoje. Pra gente tá sendo isso só vem crescendo, né, cara, no país todo. Exatamente. No trabalho, nas escolas, nos clubes, nas ruas, isso só vem crescendo. A onda é gigante. É uma luta gigantesca, né, que a gente tem pela frente. Então, assim, vamos falar um pouco do Enem, só para aquela questão de que desde que o Enem é Enem, né, faz 22 anos, vai ser a primeira vez que a presidência da República vai interferir. Até que ponto isso pode ser um desastre pra prova, né? O que pode acontecer? Nossa, são tantos problemas, gente. Na hora que eu li isso, eu não acreditei, embora eu já imaginasse que isso fosse acontecer, né? Mas, por exemplo, a gente tem um trabalho, ano passado eu fiz isso, ano retrasado. A gente pega alguns temas que podem ser que caiam no Enem, e o ano passado eu trouxe pessoas para falar sobre esses temas na escola. Então teve uma pessoa que falou sobre feminismo, uma pessoa que falou sobre transfobia, uma pessoa que falou sobre os direitos dos deficientes, né? E várias outras palestras. Esse ano a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu não faço ideia do que... Eu tô morrendo de medo do que vai ser essa prova. Mas a prova do Enem, ela... Assim, isso vem crescendo anualmente. Ela todo mundo fica querendo saber, por exemplo, qual foi o tema da redação, porque isso vira motivo de discussão na sociedade. Isso é muito importante. Não é só uma prova, né? Porque se fosse só uma prova, assim, não, cara, pode perguntar qualquer coisa, porque é só uma prova. A pessoa vai lá, se prepara para aquela prova, responde a prova, pronto, acabou. Então não interessa o que vai estar escrito na prova, né? Não interessa o que eu penso, não interessa o que eu acho, porque é só a prova. Eu me preparo para aquilo, né? É um teste de alemão. Eu tô aprendendo alemão, decoro aquela fala em alemão, vou lá, faço a prova de alemão, pronto, acabou. O Enem não, o Enem é mais que isso, porque ele vira realmente assunto durante semanas, um mês, sei lá o que, na sociedade toda, nas redes sociais e tal. E aí, então ele acaba influenciando um monte de coisa, né? Vai acabar influenciando. Então essa interferência vai fazer mal. Eu acho que, não sei se foi proposital ou não, a questão do Pajubá no último Enem. Eu ia falar exatamente. Eu acho que parece que foi proposital. Falou assim, então vamos chutar o pau da barraca e vamos colocar um Pajubá aqui pra... Então, mas você sabe que me entristece saber que isso vira motivo de polêmica, porque é uma parcela da sociedade que tem uma espécie de dialeto, sim. E a gente precisa conversar sobre isso, não tem problema nenhum. A impressão que eu tenho é que eles querem anular essas pessoas, sabe? Que essas pessoas não existam. Cara, vai sobrar quem? E o bullying, Rafa? É um problema sério na sua escola também? Como que ele afeta o dia a dia dos seus alunos? Esse é uma das coisas que mais esbarro, assim, e pra mim é um dos maiores problemas da educação. Essa semana, acho que foi na terça-feira, uma aluna chegou e falou assim, professor, a gente pode conversar um pouquinho? Eu falei, tá bom, ela tá no 8º ano, tem 13 anos. Ela, professor, eu quero mudar de sala, não aguento mais essa sala. E aí eu já imaginei qual que era o problema, né? Eu falei assim, mas por quê? Aí ela começou a falar que os alunos estavam perseguindo muito ela, porque ela é gorda. E ela falou assim, professor, tudo que eu falo é motivo de piada. E assim, essa menina, eu a conheci esse ano, né? Não a conhecia antes. Ela não se expressa na sala de aula, ela é apática. E aí eu descobri por quê, porque é por conta do bullying. E aí no outro dia teve um seminário e ela ia falar sobre capoeira. E ela joga capoeira. Ela se preparou, ela levou a roupa, ela falou assim, professor, eu posso ir lá no beira me trocar? Eu falei, claro, deve, né?
né? Na hora que ela voltou, ela falou assim, professora, eu não vou apresentar. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, eu não vou conseguir, eu sei que o pessoal vai começar a rir, vai começar, sabe? E assim, eu esbarro com isso todos os dias. E o que eu falei pra ela, eu falei assim, olha, é o seguinte, a gente vai conversar com os alunos, a gente vai tentar resolver esse problema, só que isso não vai mudar. Eles vão continuar te perseguindo, sabe? Pode ser que não sejam os 3, mas vai aparecer outras pessoas. E eu falei, eu te entendo completamente, porque eu também passei por isso quando era criança. Mas assim, o que eu posso dizer é que você vai ter que ser forte. Sinto muito, sabe? Ou ela enfrenta. Exatamente. E isso me deixa, de uma certa forma, assim, eu me sinto... Eu não consigo fazer nada. Eu tô com as mãos e os pés atados. Por mais que eu converse com os garotos, o preconceito tá lá, sabe? Todos os dias. E é justamente dessa galera que se diz cristã, que todos os dias eu preciso me preocupar com o que eu vou falar pra não ofender as crenças deles, entendeu? Só que a minha falta de crença, ela não é respeitada também. E se algum aluno falar que não tem crença nenhuma, ele também não vai ser respeitado. Ele vai ser, sabe, chovalhado lá na sala de aula. E tanto que eu me preocupo, normalmente eu nem me posiciono, porque eles perguntam muito, né? Partido político, religião, tudo isso. E eu prefiro não me posicionar. Às vezes eu falo e às vezes não. Queria agradecer, Rafa, a sua presença aqui. Eu acho que foi bem legal a nossa entrevista. Foi mais do que uma entrevista, foi um bate-papo. A gente teve uma aula aqui de realidade, de conhecimento. Obrigado mesmo. Cara, os microfones estão abertos para você. Sempre que você quiser falar com a gente, sempre que quiser falar com o nosso ouvinte, só falar, ligar pra gente e participar aqui do podcast. Tá? Obrigado mesmo, valeu. Eu que agradeço, um prazer. Vou virar o podcast agora, já ouvi uns... Eu vi 2 programas, achei maravilhosos e super importantes agora, né, nessa situação atual. É isso aí, agora a gente, como eu sempre falo, a gente tem que se posicionar, entendeu? Assim, a favor ou contra, né? Tem que se posicionar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente deixar de ser apático, né? Então, assim, é por isso que a gente agradece as pessoas muito, como você que vem aqui participar da luta, né? Porque são todos fatos muito graves e parece que as pessoas ainda estão dormindo, velho. Entendeu? Então, assim, não é simplesmente uma mudança de governo, sabe, um outro jeito de ver as coisas, não. As coisas estão mudando de uma maneira muito nociva. Uma mudança ruim de mundo. Né? Isso, então, assim, a gente precisa ficar atento e trazer mais as pessoas para essa discussão. E a gente só agradece a sua presença e agora o seu apoio também. Obrigado, gente. Valeu, Rafa, valeu, Marco Melo, valeu todo mundo aí. Semana que vem a gente está de volta. Falou, obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tá aí, com essa entrevista com Rafael Fernandes, professor e nosso bravo convidado do Oposicast, o Oposicast 15 fica por aqui. Não sem antes de falar que esse encerramento, eu, Dalu Tavares, estou gravando na segunda-feira, dia 25, dia que a gente vai colocar o Oposicast no ar. Por que, Dalu, você tá gravando no dia 25 e não gravou tudo direto na sexta-feira, dia 22? Não, nós gravamos na sexta-feira, dia 22, só que depois da nossa gravação algumas outras coisas aconteceram e a gente resolveu fazer essa gravação aqui, esse adendo, esse complemento para o encerramento do Oposicast 15, já com algumas atualizações. O tweet do querido ministro da Educação, tem tudo a ver com esse nosso Oposicast 15, por isso essa gravação, que diz, ele tweetou isso no próprio dia 22, logo depois da nossa gravação, às 17h33. Olha só, abre aspas para Ricardo Vélez. Como um alento à comunidade escolar de Suzano, Raul Brasil, informo que o MEC antecipou o repasse anual do PDDE. Segunda-feira, me encontrarei com o prefeito Rodrigo Achiuchi, sei lá se é assim que lê o nome do cara, para estudarmos a viabilidade do modelo cívico-militar na escola. Fecha aspas. Algumas coisas sobre esse assunto. Primeiro, o Ricardo Vélez é tão incompetente que ele nem sabe que aquela escola é estadual. Então não é com o prefeito que ele teria que falar, seria com o governador, né? Já é o primeiro ponto. Segundo, porque o próprio ministro bypassa todos os órgãos, todas as instâncias da educação e vai direto discutir a militarização daquela escola? Será que ele acha que se fosse uma escolinha militar, com todo mundo uniformizadinho, bonitinho, com o cabelinho igual, com o coquezinho das meninas, batendo continência e cantando o hino, não teria acontecido aquele evento, aquele trágico evento histórico? Será que ele é tão ingênuo assim, tão tosco assim? Ou será que isso é
mais uma manobra política de um governo que quer militarizar mais escolas. Fica comparando, inclusive, com escolas tradicionais, públicas tradicionais, sendo que as escolas militares usam 10 vezes mais dinheiro e tem uma estrutura 10 vezes mais cara. É fácil fazer esse tipo de comparação, né? Só que por falar em comparação... antes de falar da comparação, olha que interessante, eu vou ler aqui a resposta da Bárbara Gância. Bárbara Gância é conhecida, é uma jornalista conhecida. Ela responde, olha só que pesado, hein? Bárbara Gância diz o seguinte em resposta a esse tweet do Vélez. Abre aspas para a sensacional Bárbara Gância. Pelo amor de Deus e das criancinhas do Brasil e com todo respeito, senhor ministro, peço que escorregue no banheiro e caia com a cabeça na quina da pia, ocasionando uma amnésia que dure uns 4 anos. Nada pessoal contra o senhor, é pelo bem do Brasil, juro, fecha aspas. Sensacional, uma resposta para alguém que vê os absurdos que esse ministro está propondo e esse governo todo, né? Mas olha só que interessante, eu falei da comparação entre as escolas militares e as públicas, entre aspas, comuns, e nessa segunda-feira, esse é um principal motivo também da gente regravar esse final aqui de Oposicast, o MEC anunciou que não vai mais avaliar a alfabetização das crianças de 7 anos. Olha que maravilha, que boa notícia, né, Vélez? Parabéns! Na nota que o INEP publicou, disse que a avaliação da alfabetização, conforme solicitação da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação, o MEC, foi adiada para o SAEB 2021. Que maravilha! Quando as escolas de todo o país tiverem implantado a nova Base Nacional Comum Curricular e estiverem ajustadas às políticas de alfabetização propostas pela referida secretaria. Então tá bom, então a gente vai aguardar até 2021 para saber se o que nós estamos fazendo está certo e está surtindo efeito, né? Porque é assim que a gente gerencia um projeto, principalmente um projeto importante nacional como o de educação. Foda-se as crianças, foda-se se elas estão aprendendo ou não. Vamos descobrir só lá em 2021. Assim, sem avaliar, a gente não sabe se tá bom ou ruim. E você, cidadão idiota, também não sabe. Porra, Vélez, porra, não, é difícil, cara. A gente fica de mal-humorado, a gente fica vocês fazem oposição a tudo, mas como é que não vai fazer oposição a esse governo? Como é que não vai se opor a uma medida dessa? Por que não vai avaliar as crianças de 7 anos agora? Se sabe que os resultados da educação na primeira infância são fundamentais, aí você deixa de avaliar, qual é a justificativa para isso? Não se apresenta justificativa. Esse governo, ele age sem precisar trazer, como eles diziam que fariam, questões técnicas para comprovar e para justificar e para argumentar com as suas decisões. E aí, obviamente, já existem professores e estudiosos dizendo que se você deixa de avaliar esse ano e só vai avaliar em 2021, você perde a métrica de comparação, o que é um tanto óbvio. Mas para esse governo, o que é óbvio não é feito. É justamente o contrário, né? Eles devem ser meio alienígenas, assim, e fazer as coisas com uma visão que é tipo Thundercats, além do alcance, que a gente não sabe do que se trata, entendeu? Mas é isso. A gente vai encerrar esse Oposicast número 15 dessa forma diferente, com uma gravação final aqui feita dias depois para dar essas atualizações importantes, mas terminaremos do nosso jeito tradicional, que é pedindo para você entrar no Apoia.se, lá no apoia.se/Oposicast, para dar a sua ajuda mensal pra gente. É baratenho, e você dá uma colaboração enorme pra gente continuar trazendo o Oposicast, muita informação, muita opinião, muita notícia aqui pra você. Pra você acessar também as nossas redes sociais, @Oposicast no Instagram e no Twitter. No Facebook você pode procurar por Oposicast. Manda seu e-mail pra gente, contato@oposicast.com.br, manda áudio, manda texto, manda o que você quiser. O importante é a gente comunicar e se unir nessa oposição ao governo. No mais, a gente se vê na semana que vem com mais Oposicast pra você, e até lá, vai pensando, não deixa esquecer, quem mandou matar a Marielle Franco? Cadê o Queiroz? Cadê as investigações contra os laranjas dos Bolsonaro e dos seus ministros e tudo mais? Cadê o Bebiano que sumiu? Cadê a investigação do envolvimento dos Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro? E aí, vamos acordar? O Oposicast 15 fica por aqui, lembrando pra você que a gente tem orgulho em ser contra.